Olá, minha gente! Bom, esse vídeo de hoje é sobre um tema que eu acho realmente fundamental para nós cristãos hoje, no que diz respeito à nossa relação com o mundo contemporâneo, à nossa vivência da fé no mundo contemporâneo, que é a maneira que nós lidamos com a internet. O pessoal que tem aí mais de 30 anos viveu um momento onde a internet não existia, viveu o momento do surgimento e da popularização e hoje onde a internet afeta o nosso cotidiano das mais diversas maneiras possíveis. Por exemplo, hoje aqui em casa a gente praticamente não vai mais a banco. E ir ao banco era algo comum há 15, 20 anos atrás. Eu chego a lembrar, esse negócio da internet, eu chego a lembrar uma vez que eu estava dando uma aula para um primeiro período de Direito e eu contei que eu cheguei a ver esse momento, né, de que quando não havia internet, quando a internet passou a ser popularizada, falei do celular também, e um menino falou: professor, como é que vocês faziam para se encontrar quando não tinha celular? Um menino de uns 18 anos. E eu respondi: a gente marcava. E ele respondeu: e se a pessoa não chegasse? Eu falei: a gente esperava. E se a pessoa continuasse não chegando? A gente dava um tempo e ia embora. Reparem, né? Um menino de 18 anos, ele nem entendia como que seria o procedimento numa época que não existia internet, porque ele já cresceu nesse ambiente. E a internet realmente mudou muita coisa. Ela encurtou distâncias, ela acelerou processos, ela também deu voz e visibilidade, às vezes, a situações e pessoas que não tinham voz e visibilidade. E tudo isso, é claro, que vai afetar a vivência da religião. Por quê? Porque a fé ela não está descolada da realidade. Nós vivemos num contexto específico, num momento, como dizia o Papa João 23, é fascinante e dramático, ou seja, a nossa vivência da fé ela está dialogando o tempo inteiro, ela está sendo influenciada pela cultura do mundo em que nós vivemos, né? E nesse contexto de quarentena agora específico, a gente está vendo um pouco as possibilidades que a internet nos oferece no que diz respeito à prática e à vivência da nossa fé cristã, da nossa fé católica. Isso mesmo para pessoas que não usavam tanto a internet. Por exemplo, muita gente hoje, porque não está podendo sair de casa, está assistindo, e porque as igrejas também estão fechadas, não está tendo as igrejas não estão fechadas, perdão. Na verdade, não está tendo a celebração dos sacramentos com o povo. Muitas pessoas estão assistindo a missa pela internet. Eu mesmo hoje assisti a missa da catedral da minha paróquia pela internet. Várias atividades pastorais estão sendo desenvolvidas. O meu grupo de jovens, que eu sou assessor, por exemplo, tem atividades, hoje teve atividade quase que a tarde inteira, proporcionadas via internet. Vários estão fazendo cursos de aperfeiçoamento, ou seja, são possibilidades muito ricas, né? É um espaço de difusão e de aprofundamento da palavra de Deus. Bom, acontece que diante de todos os fenômenos, a fé cristã nos convida a um olhar positivo, sim, mas a um olhar prudente. A gente não pode cair nem na demonização a priori da coisa, nem na demonização de um olhar já condenativo, mas também não podemos cair numa exaltação à crítica de um fenômeno que está acontecendo agora. É importante analisar tudo e reter o que é bom. Então, eu falei brevemente aqui das possibilidades que a internet oferece, mas nesse vídeo o que eu quero trabalhar são os riscos e os desafios que uma cultura virtual traz à vivência da fé cristã. Isso mesmo, os riscos e os desafios que uma cultura virtual traz à vivência da fé cristã. Vamos lá, vamos entrar direto no assunto, né? O primeiro risco é experimentar a vivência cristã a partir de uma lógica da vida editada. A gente fala muito, né, dos youtubers, dos instagramers, né, que a pessoa vai lá e ela tira uma foto às vezes e bota um monte de filtros e aquela foto ou aquele vídeo pode não retratar exatamente a vida dela. E mesmo que ela não faça nada disso, aquilo é só um pedacinho. E o que acontece? No caso da vida cristã, isso é fundamental a gente ter isso em mente. Por quê? Porque o cotidiano, minha gente, é infinitamente mais complexo que os vídeos, os áudios ou os textos produzidos por qualquer influencer. E eu não estou falando dos maus influencers, não, das pessoas que estão fazendo mal, não. Estou falando dos bons. A pessoa está meditando a partir de uma realidade
que é específica dela. Mas não só isso. Claro que aquilo às vezes pode ser universalizado. Mas aquilo é um vídeo de 5, 10, às vezes meia hora. É claro que não vai dar conta da realidade como um todo. Por quê, minha gente? Porque no cotidiano nós convivemos com pessoas concretas e reais. Pessoas que têm seus defeitos, pessoas que por vezes são difíceis. Ou seja, a imperfeição e a luta pela melhora farão parte constante da vida. E às vezes, sei lá, acompanhando um influencer muito bom, falando dos seus trabalhos, ou acompanhando, sei lá, os vídeos de uma paróquia muito legal. Tô colocando aqui coisas boas, né? Nós corremos o risco de ter uma decepção com a nossa realidade, de olhar para aquilo que parece tão lindo, tão maravilhoso, aquela grama que parece tão verde, e quando nós olhamos para a nossa grama não é tão verde assim. Então, corremos o risco de nos decepcionarmos com o real e de ficarmos só com o virtual, entendem? De dizer, mas na minha paróquia não é assim, meu padre não é assim, meu padre faz isso, olha para fulano, e julgamos que aquilo que nós estamos vendo é a realidade toda. Não é, minha gente, não é. Não estou dizendo que as pessoas não mentem, mas elas não conseguirão compartilhar todas as vicissitudes e desafios. A gente corre o risco de, por acompanhar o virtual que é editado, nos decepcionarmos com o nosso real, que não é editado. Meus queridos, a tua paróquia, a tua vida e a tua família são a vida sem edição. E é essa vida sem edição que o Evangelho quer, pode e vai iluminar. Então, o primeiro risco é viver a fé a partir da lógica da vida editada. O segundo risco, ele está ligado ao primeiro, é um distanciamento da vida comunitária. Como a realidade concreta da comunidade cristã soa decepcionante, a tendência é um refúgio cada vez maior nos vídeos, podcasts, e ficarmos em casa e não convivermos, por exemplo, na paróquia, no movimento, na igreja. E nos afastarmos da vida comunitária porque nesse contexto de telespectador, vamos lá, de espectador, nós não temos grandes decepções, né? E meus queridos, né, isso vai na contramão do que o Senhor ensinou. A nossa fé, ela não deve gerar distanciamento, mas proximidade. Não à toa, o Papa Francisco insiste e fala em uma cultura do encontro. E o Senhor mandou que nós amemos o próximo. Ele não falou de humanidade, ou seja, ele quis afastar da abstração e colocar no concreto. É quem está conosco. Né? Nós amamos aqueles que são nossos semelhantes e aqueles a quem nós conseguimos nos aproximar, sejam eles agradáveis, desagradáveis, amigos, inimigos. É essa que é a proposta. Gente, e um catolicismo de internet é um catolicismo de sofá. É um catolicismo de estar assistindo, é um catolicismo só de cadeira. E como dizia um antigo bispo aqui da minha diocese, nós devemos gastar a sola dos sapatos, porque vamos ao encontro do outro. Né? Então, desconfie de si. Se hoje a comunidade cristã não faz parte da tua vida, se cada vez mais a internet é seu lugar. Eu entendo que para algumas pessoas isso é uma situação que não é escolha dela. Às vezes ela está num outro país que ela não sabe a língua, esse contexto mesmo de quarentena, mas não estar na comunidade é algo que deve ser nosso contragosto, né? E deve ser algo com que nós lutemos para estar, entende? Bom, pensa o seguinte, né? É na imperfeição da comunidade que nós crescemos no amor e na virtude. É ali. Por isso que o Hilaire Belloc, ele dizia: Cristo não criou uma religião, ele fundou uma igreja. Ou seja, esse elemento comunitário é fundamental. Cristo veio de instituir uma família, né? São Paulo diz isso, né? Nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Vamos para o terceiro risco: viver uma fé sensacionalista. Como eu disse, a internet é um espaço de vozes, de múltiplas vozes. E isso tem muito de bom, mas se fazer ouvir na internet é difícil. Há muita oferta, quase que uma Babel, né? Muita oferta. E se destacar nesse monte de ofertas é difícil conseguir atenção. E qual é o recurso que é usado? O exagero
Esse é um dos recursos, né? O outro é a polêmica e o outro é o conflito. Gerar haters, gerar pessoas que não gostam, é uma estratégia de divulgação. Então, reparem, né? Exagero, polêmica e conflito. Sensacionalismo. E subordinar-se a essa lógica realmente aumenta os cliques e os likes. Mas é se subordinar a algo que não é cristão, sabe? Eu sempre lembro daquele conselho lá que é atribuído a São Francisco de Sales, que o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Eu sempre penso nisso no contexto de nos afastarmos de sensacionalismo. Isso não significa não aprender com a linguagem na internet. É claro, essa linguagem está posta, muita coisa positiva nela, mas significa não se subordinar a ela, mas purificá-la a partir da fé. Outro risco, né, o quarto, uma fé que se resume à apologética, a defesa da fé frente aos que não acreditam nela, né? Um debate, no caso dos católicos com os protestantes, com os ateus, com as polêmicas do mundo contemporâneo. Reparem, isso tem o seu valor, isso tem o seu valor. É claro que nós temos que saber das razões da nossa esperança, mas o que acontece é que uma fé que se resume à apologética é uma fé que é mais ideia, né? É mais uma operação lógica do que a relação com uma pessoa. Então há que se ter certo cuidado, né? Há que se ter certo cuidado. Um outro risco, o quinto, o surgimento de novas autoridades descoladas da vida eclesial. Pensem nos influencers, nos youtubers e cada vez mais influentes. Gente, eu estou aqui falando disso, claro que meu canal é minúsculo, nem existe para o YouTube, mas eu estou falando como alguém que está aqui no YouTube, né? Então, eu não estou dizendo que isso aqui, que um youtuber é um mal. Não, não é isso. Mas o youtuber não pode ser pensado como uma autoridade eclesial, porque acaba que ele está falando em nome próprio, muitas vezes. E lá, o conteúdo pode ser bom, pode ser ruim, mas isso está em consonância com a igreja. Reparem, como eu disse, o padre ele pode ter 1 milhão de defeitos. E eu convivi com muitos que tinham vários, mas ele está ali como parte de um corpo eclesial. A nossa vida na comunidade, a gente está em parte de um corpo eclesial. Então eu vou dar um critério que pode ser legal. Desconfie de influencers que são só influencers. Desconfie de youtubers, de blogueiros que são só isso, que eles não estão inseridos numa comunidade eclesial, que eles não estão inseridos na paróquia, no movimento, que a vida deles, pastoral, se resume a fazer vídeos ou a fazer textos. Repara, estou dizendo que isso não tem valor, gente. Eu acredito tanto que tem valor que eu estou fazendo aqui. Mas pensem nisso. Desconfiem de quem está afastado do enraizamento, né, na vida comunitária. Jesus disse, né, onde 2 ou mais estiverem presentes, ali, em meu nome, ali eu estarei. Isso é uma coisa para a gente lembrar. Isso, inclusive, é um critério para a gente observar. Se a pessoa está em comunhão com a igreja, está em comunhão com os irmãos. Repara, estar em comunhão não significa não ter dificuldades, não ter problemas, mas está enraizada na comunidade. Bom, senão a gente acaba ouvindo vozes que às vezes são muito inteligentes, sabem muito de catolicismo, mas são vozes que não falam a partir do coração da igreja. Bom, minha gente, e que são vozes que estão subordinadas à lógica do clique e dos likes. Um último risco que eu quero levantar, né, é a formação de uma fé que é uma fé de espectadores e debatedores, de quem assiste, até aprende coisas interessantes e boas, assiste e debate. E de novo, aqui é o risco da fé ser tratada só como uma ideia. E a fé é mais que isso. Na verdade, quantos hoje eu vejo jovens e até colegas assim, que a fé não se resume a assistir e discutir, sendo que a fé é muito mais, a fé é rezar. A vida de fé, né? A vida de fé é rezar, é amar, é anunciar. Se nós assistimos e não rezamos, tem alguma coisa errada. Se nós assistimos e não amamos as pessoas em concreto, e de novo falo do enraizamento na comunidade, tem alguma coisa errada. Repito a frase, a citação do evangelho que eu dei antes, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Jesus não falou onde 2 ou mais inteligentes, onde 2 ou mais pessoas bonitas, onde 2 ou mais pessoas santas. Não, o critério é estar reunido no nome dele. Então, se isso está faltando, né, estar com os outros em nome de Jesus, desconfia. Sei lá, se nós não
nós discutimos e julgamos que o anúncio do Evangelho é só discussão, meu irmão, desconfia de verdade, né? Os grandes riscos que uma cultura virtual nos traz é fazer com que paremos nas imagens, né? Paremos nas discussões, né? E parar na imagem, parar na discussão faz com que nós não tenhamos profundidade, que o Evangelho não se enraize em nós. Isso faz também com que nós não tenhamos concretude. E por isso que eu frisei muito do amar em concreto, né? Amores são obras, já dizia um velho ditado espanhol. E o reino de Deus, diz a Escritura, né? Consiste em obras, em atos e não apenas em palavras. Pensem nisso, né? Os riscos de um catolicismo virtual se resumem a esses dois: a ausência de profundidade e a ausência de concretude na vivência do Evangelho. Enfim, meus amigos, eu quero encerrar voltando ao que eu disse, né, no início. Analisai tudo, retei o que é bom. Ou seja, nós cristãos usemos bem a internet, mas permitamos, que nós possamos permitir, estou aqui me embolando um pouco, né, que nós usemos a internet. Vamos lá, falar direito. Nós usemos a internet, mas que nós possamos permitir que a nossa fé transforme o nosso uso e que não que o nosso uso transforme a nossa fé. É isso, meus queridos. Paro por aqui. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.